declaramos aberta a 11ª Mostra de Ciência e Tecnologia Instituto 3M. O nosso projeto tem o intuito de criar um curativo a partir do polímero da mandioca para reduzir o lixo tóxico hospitalar no mundo. O objetivo do nosso trabalho é expor as propriedades curativas da teia de aranha na área da saúde. Nosso projeto é sobre a influência das escolas e mídias nos ensinamentos indígenas. Desenvolvemos um software capaz de analisar se a pessoa está fazendo o exercício de maneira correta. Uma alegria muito grande, né, da gente estar aqui no 11º ano desse programa de inovação, né, o programa Desafio de Inovação do Instituto 3M, onde a gente está trabalhando, né, com esse movimento de feiras de ciências, formação de professores, a cada ano mais voluntários envolvidos. Então, esse exemplo da 3M, né, de uma atividade que movimenta a região, que coloca, né, as pessoas em contato com as empresas, mostrando como é importante a gente se preparar, né, conhecendo ciência e tecnologia, mas não sabendo só responder coisas sobre, mas de ser protagonista na área, né? Então, esses jovens com seus professores estão mostrando que é possível já desde a educação básica a gente cultivar esse espírito investigativo, deles perceberem que eles fazem parte da construção do conhecimento. Então os frutos já estão aqui, né? Estudantes engajados, muitos deles nesses 11 anos já estão aí em carreiras bem-sucedidas, né? Na academia e dentro das empresas. E agora a gente volta a ver um aumento significativo de projetos inscritos, o que é muito bom. A gente fica muito feliz com isso. Demonstra que as escolas da região metropolitana de Campinas e da região metropolitana de Ribeirão Preto, que é onde o programa hoje está rodando, elas abraçaram a ideia, elas esperam pela mostra, né? Os professores estão engajados com o programa do Desafio de Inovação, que está com vocês, né? Na formação deles, dos professores cursistas. Então, tudo isso vem consolidando este programa e transformando a nossa mostra, talvez seja arrogância da nossa parte, mas acho que não, se não a maior, uma das melhores mostras do interior do estado de São Paulo, que nos deixa realmente muito, muito felizes. A gente acredita que podemos impactar ainda mais o estado de São Paulo, expandindo essa feira para a macro-região lá de Sorocaba, próximo de Itapetininga. Nós temos uma grande fábrica, uma importante fábrica para nós em Itapetininga. Então a gente está estudando essa possibilidade em parceria com vocês. Agora, em relação à Escola Pioneira, que é um edital que corre em paralelo ao Desafio de Inovação, é um programa que já está indo o quê? 6º ano, né? A gente vem premiando, existe um valor na forma de materiais, equipamentos, melhorias, para laboratórios, para espaços makers, para Fab Labs, de escolas públicas da região, das regiões, né, Campinas e Ribeirão Preto. E aí a gente conseguiu, progressivamente, ao longo desses anos, aumentar o número de escolas que a cada ano a gente consegue aportar e também aumentar um pouco o valor desse aporte. Hoje são R$30 mil e para 3 escolas a gente, esse ano, conseguiu subir para 4. A gente criou um sensor de fadiga que ele vai detectar os olhos e a boca do motorista, caso ele tenha alguma sonolência ou às vezes algum desmaio, alguma viagem longa. O nome do nosso projeto é Pet Maps, rastreamento de animais domésticos microchipados. O nosso projeto ele tem a finalidade de resgatar corpos afogados e também objetos submersos na água, em rios, lagos. Desafio de Inovação é um programa prioritário para o Instituto 3M, é um programa que a gente acredita bastante. O Brasil tem uma capacidade já estrutural em termos de escola pública grande e aqui no estado de São Paulo, na nossa macro-região de Campinas e Ribeirão Preto, a gente acredita que é o lugar ideal para a gente investir mais em ciência, aproveitando a capacidade que as escolas já têm, investindo no treinamento dos líderes e dos professores, né, numa capacitação específica em metodologia de pesquisa científica e dessa forma os ajudando a conduzir os processos e os projetos dos alunos com bastante protagonismo. Então, o ano todo a gente forma esse professor, né, e hoje a gente está aqui no que eu chamo da ponta do iceberg, ou a cereja do bolo, que é o que aparece, que é essa grande festa aqui, onde a gente está com 250 alunos, né, 140 professores, representatividade de 50 escolas dessas regiões,
e 21 municípios. Então, assim, é super relevante na região, super relevante para a atuação da 3M aqui e para o fortalecimento da ciência, que é algo que a gente acredita, né? A melhor forma de mudar o mundo é seguindo a metodologia científica, seguindo o passo a passo de transformação e tudo baseado na inteligência humana. A minha trajetória está totalmente ligada à Febras. Me fez uma professora totalmente diferente, porque quando eu entrei no pavilhão da Febras, a primeira vez eu descobri o que eu queria ser o resto da minha vida, orientadora de projeto. Então, eu falo para os alunos que eu comecei que a carreira deles vai mudar muito. Eu comecei como professora de química, professora técnica, e hoje eu sou professora de projeto. O tema do nosso projeto é os desafios enfrentados pela mulher na contratação, aplicativo como forma de inserção no mercado de trabalho. O objetivo do nosso projeto é compreender como a inteligência artificial interfere no ramo educacional. E o nosso projeto, ele é a elaboração de um bafômetro ecológico. A gente tentou desenvolver um trabalho sobre a ansiedade na adolescência. Com certeza, né, o curso da 3M pôde ajudar muito esse ano, desde o primeiro encontro, que era na definição do tema, na produção de um diário de bordo, na importância de você trazer essa orientação para o aluno. Todos os meus grupos, eles conseguiram com mais facilidade acompanhar a própria pesquisa, produzir os resultados, entender como a pesquisa deles ia sair, escolher o método científico ou o método da engenharia. E aí, dentro dessa orientação e dessa ajuda que eu tive, esse ano a gente conseguiu orientar 11 grupos, que é um número, eu sei que muito elevado, um trabalho bem forte, mas a gente conseguiu aí produzir e apresentar até alguns trabalhos na feira hoje. Esse ano eu tive o privilégio, né, de vir avaliar esses jovens. Tem sido muito gratificante vê-los, né, o trabalho, a qualidade, o método, né, que eles seguem. É muito bacana ver os futuros cientistas, né? Então hoje jovens cientistas trabalhando já em projetos muito interessantes, muito inovadores, então ideias muito boas. Tem sido assim uma experiência muito bacana. É um projeto que me chamou bastante atenção, é um projeto que tenta utilizar a pectina da laranja para a formação de filme, que para mim é um projeto muito interessante para a sociedade, porque inclusive um potencial futuro produto, né, para a sociedade, para melhor sustentabilidade. E o meu projeto é a produção de um polímero biodegradável a partir da extração ácida da pectina. O meu projeto ele tem como objetivo a diminuição do uso do plástico PVC. É um dos projetos que mais me chamou a atenção. Foi um projeto em que estudantes do primeiro ano do ensino médio desenvolveram uma pesquisa, ação, para melhorar o aprendizado, toda a aprendizagem, a experiência escolar de crianças mais jovens. E uma preocupação com o acolhimento emocional, né? Eu avaliei 2 projetos ligados à saúde mental, que é um tema que hoje me é muito caro, né? Com o qual eu estudo e me desafio diariamente. E para que as pessoas sejam mais acolhidas nos seus ambientes escolares em relação à ansiedade. E os 3 jovens pesquisadores já tiveram crises de ansiedade em que eles sentiram a necessidade de serem melhores cuidados, de receberem melhores cuidados. E o outro dentre essas propostas educativas que eu comentei anteriormente, uma delas era o jogo das emoções. Então você identificar as emoções que você sente, aquilo que te faz bem, aquilo que te desperta, por exemplo, raiva, aquilo que desperta alegria, que desperta os mais diferentes sentimentos, como canalizar isso, né? Então, enfim, é tudo isso. É tudo isso, é um contato humano, é um contato acadêmico. Eles ensaiam, eles se preparam muito bem, alguns precisam, né, olhar a colinha ali, o que eu acho muito legal também. E crianças muito novas, assim, sabe? Eu entrei em contato com pessoas do 6º ano, eu estou encantado. Eles fizeram um trabalho sobre Antoine Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, enfim. É muita coisa, e são, assim, acho que os melhores sentimentos que despertam na gente, e eu saio daqui muito renovado. Eu participei em 2016, o projeto era sobre um asfalto permeável para combater as enchentes.
Eu participei na Escola Integral da Priscila, onde eu moro, em Hortolândia. E foi uma experiência muito boa. A gente foi para 3 feiras. Foi onde eu consegui ter uma ideia do que era a ciência, me abriu várias portas. Eu sempre gostei muito da área da pesquisa, da área da ciência. E a escola, a feira, me abriu bastante portas e foi muito bom participar. Logo depois que eu participei da feira, eu tive a noção do que eu queria, foi um divisor de águas mesmo. Eu tive noção do que eu queria cursar, e aí eu fiz técnico na ITCAP, de biotecnologia, e logo depois eu já iniciei a faculdade de farmácia. Quando eu participei da feira, eu vi quão grande era a empresa, e desde 2016, na realidade, eu já tinha essa vontade de estagiar na 3M. Eu sei dos princípios da empresa, era uma coisa muito boa para mim e foi o que realmente me deu um incentivo. E participar, sim, abriu bastante portas. A gente acredita muito que a gente tem um papel na sociedade de criar esse interesse e de criar esse espírito de conhecimento, de interesse nas carreiras STEM, para que esses jovens entrem nas universidades, entrem nas faculdades com esse interesse e deem continuidade na carreira científica. Eu acho que não só das mulheres, mas em tudo que a sociedade vem trabalhando para ter diversidade. Eu acho que toda vez que a gente trabalha na diversidade, a gente traz um pensamento crítico diferente, a gente traz uma criatividade diferente, a gente traz pontos de vista diferentes que se refletem da sociedade para dentro da ciência, da universidade, da empresa. Então, trazer a mulher, trazer a menina para as carreiras de tecnologia ajudam nesse pensamento mais diverso, nesse pensamento crítico diverso, e é essa a importância que a gente vê. Então, quando a gente investe nesses programas e quando a gente tenta encorajar as mulheres, as meninas a serem parte desses programas, o que a gente quer é encorajá-las, dar esse empowerment, né, que seria a palavra no inglês, empoderá-las, de que elas podem, né, de que elas podem serem grandes cientistas, grandes engenheiras, e de que elas podem chegar lá, assim como os homens. Então a gente vê o papel da diversidade como muito importante para o desenvolvimento da ciência no Brasil e no mundo.